você! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Adeline Daniele do hackeandoacarreira.com e aqui eu trago várias dicas e aprendizados para você aplicar na sua vida profissional. E hoje você vai saber quais são os 5 livros que vão te ajudar a ser um profissional melhor e a ser mais feliz na sua carreira em 2021. Esses livros eu li ao longo aí de 2020 e são algumas opções inusitadas aí, nem todos são muito técnicos ou muito específicos sobre o mundo do trabalho, mas mesmo assim eles me ajudaram bastante. Com esses livros eu consegui me organizar um pouco melhor e focar no que realmente importava no meu trabalho, também consegui rever aí alguns comportamentos e emoções que eu sentia e além disso consegui tirar projetos do papel. E lembrando que lá no blog eu já fiz uma outra lista com vários livros muito interessantes que podem te ajudar em diversos momentos da sua carreira. Você pode ver quais são esses outros títulos no link aqui embaixo. E aí, se você tem como meta ler mais esse ano ou manter o hábito da leitura, só juntando essas sugestões lá do blog e aqui desse vídeo, você já vai ter mais ou menos aí um livro por mês para você ler ao longo desse ano. Sem mais delongas então, vamos à lista. O primeiro livro, ele não é tão incomum quando a gente fala sobre carreira e trabalho, mas eu vejo ele sendo pouquíssimo recomendado por aí e eu acho que ele merece um pouco mais de destaque. O nome desse livro é Sucesso no Trabalho, do Morten Hansen. Inclusive, eu já citei ele em um outro vídeo aqui desse canal. Se você tem a impressão de que quanto mais você se esforça no seu trabalho, menos resultados você vê, e se mesmo trabalhando muitas horas a mais, isso nunca rende frutos, cola aqui para ler esse livro. Bom, o Morten, ele começa o livro dele contando que ele teve aquela carreira bem tradicional e que ele sempre sonhava. Ele passou aí numa boa faculdade e ele começou a trabalhar numa baita de uma empresa de consultoria super famosa, que é a Boston Consulting Group. E aí nessa empresa era super tradicional as pessoas se matarem de trabalhar, serem mais competitivas e mega estudiosas, enfim. E o Morten conta que ele chegava a conhecer até os funcionários que entravam no turno da madrugada para trabalhar, de tanto que ele ficava no escritório. Até que um dia aí ele estava saindo mais tarde do trabalho dele e ele passou pela mesa de uma colega dele e acabou vendo um pedaço de uma apresentação sobre um projeto que ele tinha em comum com ela. E aí ele ficou super surpreso, porque essa apresentação que essa colega dele tinha feito estava maravilhosa e 1000 vezes melhor do que a apresentação que ele tinha feito. Ele ficou tão impressionado com esse trabalho que ele chegou a perguntar para um dos funcionários ali na hora se ela ficava sempre ali, se ela trabalhava até mais tarde ou algo do tipo. E aí o funcionário respondeu que essa menina nunca trabalhava até mais tarde, que inclusive ela fazia o turno dela sempre das 8 às 6 da tarde. E aí ele ficou super encafifado com isso. Encafifado. Essa palavra existe aí na sua região? Me responde aqui nos comentários. Como é que essa menina pode sair mais cedo do trabalho, fazer só o horário dela e ainda assim conseguir fazer um baita de um trabalho muito melhor do que o que ele fazia, trabalhando 1000 horas extras por semana? Isso ficou na cabeça do Morten por muito tempo. Tanto é que depois ele foi se dedicar à carreira acadêmica, fez várias pesquisas aí, chegou a gerar um livro com um colega. E foi aí que ele fez um estudo enorme com mais de 5.000 profissionais no país para descobrir o que é que faz com que algumas pessoas sejam mais bem-sucedidas e mais felizes no trabalho. E o resultado dessa pesquisa super extensiva é justamente esse livro, onde ele conta quais são as 7 práticas essenciais do trabalho inteligente que fazem com que os profissionais tenham mais tempo livre e sintam mais satisfação profissional. E se engana quem pensa que só algum tipo de trabalho, certas profissões ou certas indústrias trazem a felicidade. Porque o estudo feito pelo Morten, ele comprova que existem pessoas que conseguem encontrar um propósito e ser bem-sucedidas e se destacarem no mercado de trabalho em qualquer tipo de profissão. No livro ele traz histórias que vêm desde pessoas que trabalhavam em um zoológico até mesmo recepcionistas de hotel. E aí essas práticas que ele identificou envolvem desde você aprender a redesenhar o seu trabalho atual para você conseguir trazer mais valor para sua empresa. Fala sobre trazer propósito para você realmente sentir que você está fazendo alguma diferença e te trazer mais satisfação profissional. E também fala sobre como trabalhar melhor em equipe, como fazer reuniões mais efetivas. O segundo livro que você precisa ler ainda esse ano é o Sem Neura, escrito pela Liz Fosslin. Essa é uma leitura relativamente rápida e ela vai ajudar a gente a trazer vários casos aí para a gente conseguir lidar melhor com as nossas emoções no trabalho. Caso você não tenha se tocado ainda, a gente não é um bando de robôs, então a gente realmente tem vários sentimentos que também estão envolvidos na nossa vida profissional, então não é só a nossa vida pessoal que tem drama, viu? Aliás, você provavelmente já sabe que existem vários ambientes de trabalho por aí que são uma verdadeira novela, né? Se esse é o seu caso, comenta aqui embaixo. Meu trabalho é uma novela.
Mas aí é claro, né? Não é porque a gente sabe que a gente tem emoções que vão ser passadas no trabalho que a gente vai explodir com todo mundo, tratar as pessoas mal, sair chorando toda vez que nada der certo. Então a Liz Fosslin comenta nesse livro exatamente isso, sobre como a gente consegue lidar quando as coisas não saem como a gente espera, mas sem machucar os sentimentos de mais ninguém no ambiente profissional. Então, embora a gente tenha esses sentimentos, o que a gente sente sobre determinada situação no nosso trabalho não necessariamente reflete a realidade e, além disso, a gente não pode deixar as nossas emoções guiarem toda essa conversa que a gente vai ter sobre essas situações negativas aí que a gente está presenciando. Tem um pouco de psicologia organizacional, vários dados, estudos que são trazidos, mas também tem exemplos vividos pela própria autora de situações aí cabeludas e como que a gente consegue sair delas de uma maneira inteligente, sem botar tudo a perder. Eu ainda tenho um outro livro que fala sobre inteligência emocional, porque, convenhamos, essa capacidade tem sido importantíssima para a gente passar por tudo que a gente está passando e, além disso, para a gente se preparar para o mercado de trabalho do futuro. Eu estou falando aqui do livro Agilidade Emocional, da Susan David. Esse livro ele cabe como uma luva nessa época de mudanças aí que a gente tem vivido, porque ele ajuda a gente a se tornar mais flexível com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para a gente conseguir lidar com um mundo que está trazendo aí várias incertezas, complexidades e ambiguidades. Sabe quando a gente fica criando vários roteiros na nossa cabeça de discussões e de situações que a gente vai ter na vida e no trabalho, e aí quando a gente chega e vive aquele momento, nada acontece como a gente pensava e a gente fica mega frustrado? Ai, que faniquito! Pois é. E ainda tem outra coisa, vamos abrir o jogo aqui. Eu e você sabemos muito bem que geralmente o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente passa por uma grande dificuldade é de pensar que a gente não é capaz, que nada vai dar certo, que o mundo tá estrupiado, que tudo é uma merda mesmo. E aí, eu vou contestar essa ideia com uma das frases que mais define esse livro. A agilidade emocional significa ter uma grande quantidade de pensamentos ou de emoções preocupantes e, ainda assim, conseguir agir de forma que favoreça a maneira como você mais deseja viver. E aí a Susan, ela traz diferentes perspectivas, dados e estudos para mostrar pra gente que a gente tem que encarar várias situações de frente como elas realmente são, mas que ainda assim a gente tem que fazer escolhas que levem a gente para o caminho onde a gente vai ser mais feliz e que tenham mais a ver com os valores que a gente segue. É uma leitura que vale para a vida também? É. Mas também vai te tornar um profissional muito melhor e mais resiliente para esse mundo do trabalho que está por vir aí. E o quarto livro é o Vai Lá e Faz, do Thiago Matos. Eu gosto muito desse livro porque ele começa explicando muito bem na introdução sobre como a nossa sociedade do trabalho foi mudando ao longo dos tempos. Só essa primeira parte ela já trouxe uma reviravolta na minha cabeça, porque a ideia que a gente tem sobre trabalho ainda é uma ideia de um sistema da Revolução Industrial, que aconteceu há muitos anos. O Thiago Matos, para quem nunca ouviu falar, ele é um futurista brasileiro e ele é formado na Singularity, que é uma universidade criada pelo Google em parceria com a NASA, focada só em inovação. E aí no Vai Lá e Faz, ele conta sobre as previsões de que tipo de profissionais que a gente vai ser no futuro. E aí o que o Thiago traz são basicamente os passos que ajudam a fixar o empreendedorismo na cabeça das pessoas. Ai, mas eu não vou criar empresa, pra que eu preciso ler isso aqui? Então aí que tá, não interessa. Então, o legal desse livro é que, apesar dele estar ajudando pessoas que querem criar um novo negócio, ele também traz várias abordagens, iniciativas e termos aí inovadores que ajudam a gente a ficar mais preparado para o mercado de trabalho do futuro, porque isso vai acontecer quer a gente queira, quer não. E além disso, eu já quis trazer essa sugestão aqui, porque eu quero fazer com que a gente fixe a ideia do intraempreendedorismo na nossa cabeça também, como profissional dentro de uma empresa. Então, caso você não queira abrir um negócio, tudo bem, porque você pode pensar nesse empreendedorismo sob uma perspectiva do seu cargo aí dentro da sua empresa e aprender a lidar e tomar iniciativas que vão ajudar você a trazer mais resultados e mais valor para o seu cliente e para os times que você trabalha. E agora, se prepara aí, porque eu tenho uma sugestão realmente inusitada de livro para você ler. Essa é uma dica de ouro que vai valer para sua vida inteira, inclusive. E esse livro se chama Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker. Esse livro é com certeza um dos melhores que eu já li na minha vida, inclusive, tanto pela quantidade de informações relevantes que ele traz, quanto pelas curiosidades que ele conta sobre a qualidade do sono, tanto em humanos quanto em animais. Então, assim, que valor e que atenção você tem dado pelo seu sono ultimamente? Você sabia que dormir um número de horas adequado para o seu corpo afeta tanto a sua produtividade, quanto o seu humor, quanto o seu metabolismo?
E aí, sabe aquele papo que a gente tem quando a gente às vezes fica até tarde mexendo no celular ou assistindo uma série no Netflix? E aí a gente fala: Essa noite eu preciso recuperar o meu sono. Hoje eu vou recuperar as horas de sono que eu perdi ontem. então, eu sinto te informar, mas isso não acontece. Porque depois que eu li esse livro, eu descobri que a gente nunca consegue recuperar um sono perdido. Os danos que a gente causou no nosso cérebro por ter noites mal dormidas aí consistentemente, eles nunca são recuperados. E aí você tá entendendo mais ou menos onde é que eu quero chegar com isso quando eu recomendo um livro que não necessariamente tem a ver com o mundo do trabalho, né? Eu trouxe esse livro aqui para te mostrar que cuidar da sua saúde, começando pelo sono, vai te tornar um profissional muito melhor. Antes de ler esse livro, eu já monitorava o meu sono por um aplicativo de celular aí por anos. E eu percebia que toda vez que a qualidade do meu sono estava acima de 90%, eu também me sentia muito melhor ao longo do dia, eu me sentia mais produtiva, mais feliz, mais empoderada e principalmente com muito mais energia para resolver os vários pepinos que eu tinha no meu dia de trabalho. E aí então, se eu já monitorava como eu dormia e via a diferença que isso fazia, depois desse livro eu só comecei a valorizar ainda mais a qualidade do sono. E além dessa questão do bem-estar físico e mental, a qualidade do sono ela também afeta a nossa memória, o nosso raciocínio lógico e também afeta a nossa capacidade para resolver problemas. Que, convenhamos, é uma coisa que a gente precisa todo santo dia no nosso trabalho. Fica aí o questionamento, né? Por que a gente passa tanto tempo maltratando o nosso corpo e afetando a nossa capacidade cerebral só para ficar até mais tarde jogando joguinho no celular, lendo fofoca ou fazendo coisa inútil no telefone? E aí, enfim, o legal é que no livro o Matthew conta sobre a importância do nosso sono desde quando a gente era homem das cavernas e inclusive também conta sobre todo o ciclo da nossa vida, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe até quando a gente envelhece. E tem umas curiosidades muito legais também sobre o sono dos mamíferos e dos peixes e de outros animais. Tem uns estudos ainda com os resultados impressionantes de testes que fizeram sobre o desempenho de pessoas que dormiam mal e de pessoas que dormiam bem. E aí, é claro, tem dicas e conselhos aí muito bons também para te ajudar a cair no sono de uma maneira mais fácil e até a ter uma qualidade de sono melhor durante a sua noite pela sua saúde. Sabe aqueles dias de estresse ferrados que a gente tem no trabalho? Pode ser que dormir melhor ajude um pouco, não é mesmo? E eu já tô aqui, ó, me preparando pro meu sono de beleza. Então você tá aí esperando o quê, ser humano? Vai lá e lê esses livros que eu acabei de recomendar. Eu vou deixar o link para você achar todos esses livros aqui embaixo. E se você tem alguma outra indicação de leitura que te ajudou na sua carreira, não segura essa dica, tá? Comenta o nome dele aqui embaixo e vamos ajudar mais pessoas. Se você ainda não me segue no Instagram, aproveita para fazer isso agora, porque lá eu vou compartilhar os outros livros que eu vou ler esse ano, então fica de olho lá também. E por hoje é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir muito. E se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já aproveita para fazer isso agora, clicando no botão aqui embaixo. E clica também no sininho para ativar as notificações, assim você não perde nenhum novo vídeo que sair. Muito sucesso para você com as suas leituras esse ano. Até mais!